Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 14 de maio de 2020, tem um monte de notícia para comentar contigo. Vamos lá, então, a gente vai falar sobre Hering e abertura das lojas e portfólio de marcas, demissões em massa na Uber e no Airbnb, aqui no Brasil também na Stone. Falaremos também do escândalo da Luckin Coffee, competidora do Starbucks na China. Avianca e pedido de concordata, preços das passagens de avião devem subir, segundo notícia, M. Dias Branco, estratégia comercial, resultados da XP, Natura e também das empresas das principais de tecnologia, Apple, Netflix, Facebook e Google. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. E para me acompanhar aqui nesse episódio e nos comentários das notícias, estou com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato, como é que tá por aí? Fala, Gustavo, tudo bem? Fala, pessoal. Queria mandar um abraço aí para todas as turmas do GBP. Já finalizamos aí a disciplina de Finanças Corporativas e Valuation. Foi muito interessante. A gente discutiu muita coisa. É legal que, em termos de pandemia, muitas das tomadas de decisões que as empresas estão fazendo está muito correlacionado com as coisas que a gente vem aprendendo no curso. Eu falo que o mercado ele tende a ajudar a gente na parte de didática, porque sempre dá bastante exemplos novos. Isso é muito legal, tá? Então, um abraço a todos. Só falta a gente finalizar as turmas de sábado, mas já estamos ali nas vias de fato. Essa semana também a gente começa as aulas de estratégia empresarial, e aí é uma disciplina bem interessante também para a gente começar a ver aí as estratégias das companhias e tentar linkar também com as coisas que a gente está vendo aqui no meio da pandemia. E, obviamente, preciso falar para vocês, caso vocês interesse em serem nossos alunos e aprenderem bastante sobre todos esses temas de negócio na parte técnica, né? Temos turmas de férias abertas, então entre no nosso site. Temos as turmas regulares do segundo semestre também, então General Business Program, que é o curso principal, né? A gente discutir todos esses assuntos. Estão com as inscrições abertas, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. Nossos cursos de modelagem, né, também estão abertos, /EBP, Excel Plus Business Program, e o nosso curso principal para mercado financeiro, General Finance Program, também, inscrições abertas, /GFP. Esse está bem legal, até porque a gente está ensinando também o pessoal a fazer proteção cambial. O câmbio passou de 5,88 nessa semana, então a galera aí está precisando aprender a fazer proteção cambial. Então é bom fazer o GBP e o GFP, hein? E vamos para cima que tem notícia pra caceta. Vamos lá, bastante notícia. Também queria mandar um abraço pro pessoal do GBP. A gente começou a trabalhar as disciplinas de marketing. A gente vai falar bastante sobre estratégia de precificação, que é parte das aulas que vão rolar nessa e na próxima semana, né? Então, vamos lá. Começar aqui com a primeira notícia, Renato. Só um pequeno pedido aí para o pessoal. Sigam, você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou pelo YouTube, né? Siga a gente também no Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá que tem bastante conteúdo também exclusivo. Bom, começando aqui, Renato, rapidinho, né? A gente comentou até da Hering na semana passada, mas tem alguns números novos aqui que eu queria que você comentasse. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico e o título é: Hering corta a coleção e estuda rever seu portfólio de marcas. O grupo está com 148 lojas abertas no país, de um total de 750 por conta das medidas de isolamento. Renato, o que você viu aí de interessante para atualizar em relação à Hering, né, que está passando por uma dificuldade e agora está, claro, revendo seu portfólio, né, muito possivelmente aí para tentar sobreviver à crise e ao novo modelo de consumo, né? Pois é. A gente comentou semana passada, semana retrasada, na verdade, que as empresas iam começar a retomar a abertura de algumas lojas em algumas cidades que permitam, obviamente, esse tipo de operação. E eu falei para vocês que esse período seria um bom período de teste, para a gente começar a entender como que vai ser o que o pessoal está chamando de novo normal. Então, você abre a loja, né, com essa restrição de circulação, você vê o nível de receita. A princípio, a Hering, ela mediu nessas 148 lojas abertas, que a receita nas primeiras semanas foi de entre 20% e 30% do que era antes, ou seja, uma queda aí de 70%, 80% nas vendas, e algumas lojas de rua começaram a chegar até próximo de 50%. Ou seja,
né? Agora, você começa a replanejar o que vai ser o seu segundo semestre, né, até essa pandemia acabar. Então, você já viu, ó, beleza. Então, ó, um direcionamento que a gente tem é que a receita vai ficar ali 50% abaixo ou mais. E aí você começa a rever toda a sua operação. Então, é o que a gente falou, esse período de abertura é importante para as empresas entenderem como que vai ser, ter indícios do novo normal, e aí darem aquela calibrada na operação, porque uma loja com 20% do faturamento, não necessariamente ela é rentável. Lembra que vocês têm muito custo fixo, tem o aluguel, tem a quantidade de colaboradores, tem luz, água, etc. Para você ter 20% de receita, é muito baixo. Então, a Hering, ela começou a fazer esse replanejamento, eu acho que todo mundo vai fazer, tá? Então, uma das coisas que eles estão fazendo é essa parte de coleção nova, eles vão reduzir o número de coleções para fazer uma economia, eventualmente vão acontecer outras tomadas de decisões conforme eles vão pegando mais indicadores das lojas que estão abertas agora. Então, assim, Magazine Luiza, Centauro, lojas americanas, todas essas começaram a abrir algumas lojas nas últimas semanas, vão começar a divulgar aí novas mudanças operacionais dentro dos parâmetros que eles mediram. Então, essa é uma atualização importante, as empresas já estão tomando decisão em cima disso. Muito bom. Aqui é importante até diferenciar, né, Renato? As empresas têm uma estrutura de custo fixo maior, que são as que se baseiam em lojas próprias, e outras que têm uma estrutura menor, falando de varejo, que tem a base em franquias, né? Interessante. Bom, vamos seguir para as próximas, né? Agora vem a desgraça do episódio, infelizmente, né? A gente falou que isso ia acontecer com o alongamento da crise e veio, né? Não teve muito jeito, né? As demissões em massa. Então aqui eu peguei algumas notícias, né? Essa da Época Negócios, o título é: Uber demite 3.700 funcionários, 14% da sua força de trabalho. CEO da empresa também abriu mão do salário. E a outra notícia, também da Época Negócios, o título é, entre aspas, peço perdão, saiba que isso não é culpa sua, fecha aspas. A carta do CEO do Airbnb ao demitir 25% dos funcionários, né, 1.900 vagas em 24 países. Renato, realmente, né, a gente não imaginava que a crise ia se alongar tanto, e algumas empresas que tentaram adiar esse momento de cortes, que é socialmente danoso, né, não só para a estratégia da empresa, mas também socialmente danoso, realmente chegou, né? E a gente está passando por esse momento agora, fica um pouco complicado. Isso também ligado, acredito, a uma estratégia de crescimento muito acelerada, né? Então, eu queria entender sua visão aí sobre essas demissões e se eventualmente elas aconteceriam no futuro próximo sem Covid também. Vamos lá. É o que a gente falou. Então, no começo ali da pandemia, um monte de empresas elas se colocaram, né, numa posição de não fazer demissões de curto prazo, para tentar fazer tudo o possível para não precisar de fazer, executar as demissões. O que acontece é que a crise ela já está se mostrando que ela vai ser longa, né? Então, em termos de 2020, provavelmente esse negócio ele vai continuar esse vai e volta da economia. E aí as empresas que estavam em crescimento acelerado, que estavam com um quadro, né, de colaboradores até um pouco inchado, para conseguir fazer essa aceleração de crescimento, não vai ter mais aceleração de crescimento, eventualmente vai ter que fazer ajuste. Então o Uber ele já fez uma bela de uma demissão em massa. Eles divulgaram resultados no primeiro trimestre, então eles tiveram um prejuízo de quase 3 bi de dólares, né, no primeiro trimestre. Mas dentro desses 3 bi, 1 bi 800 foi baixa. Tá? Então, assim, eles foram lá, fizeram uma baixa contábil lá, aproveitaram o Covid para dar uma limpada lá no balanço e desarmar a bomba relógio. Mas, mesmo assim, mesmo com esse 1 bi 800 aí de baixa contábil, dos 3 bi eles ainda tiveram um prejuízo bilionário. Então, eles precisam fazer ajuste, demitiram bastante gente. O Airbnb a gente vem acompanhando também, vem sofrendo bastante, até porque o setor está sofrendo, e aí teve que fazer as demissões também, 25%. Então, é um modelo, né, que as empresas elas têm de crescimento acelerado, então a quantidade de despesa é muito alta para você até conseguir empurrar o crescimento de venda, não vai ter mais crescimento, então vai ter que fazer ajuste. Então, assim, essa é a primeira leva. Eu acho, olhando um pouco dos financials do Uber, do Airbnb não dá porque a gente não consegue, não é uma empresa de capital aberto que a gente consegue ver, mas olhando um pouco do Uber, o Uber vai fazer mais uma leva, viu? Porque ainda para conseguir fazer a empresa diminuir um pouco da queima de caixa, vai precisar dar uma aliviada ainda maior, né, no nível de despesa. Vamos ver. Pois é, Renato, é isso que você falou. A gente viu, acompanhou empresas que tomaram ações antes dessas ações mais drásticas para gerenciar a crise
mas algumas não conseguem suportar, principalmente quando fala desse modelo de crescimento acelerado. A gente tem mais uma notícia que aí, né, é bastante pesada aí para a gente, né, no caso do Brasil, que foi Stone, que no caso ontem, né, a gente está gravando no dia 13, enviou uma carta, né, o CEO atual, ele mandou uma carta para os funcionários informando a demissão de 1.300 pessoas. Né? A Stone, a gente ainda não tem o resultado da Stone, avaliaremos com certeza, até porque a gente falou da Cielo recentemente, né? A gente quer entender um pouco mais do mercado através das empresas de adquirência, que tem muito dado para falar do mercado como um todo, né? Mas a Stone também demitiu, e aí tem um ponto interessante, né? Porque o André Street, né, o fundador, tinha entrado no movimento de não demita, mas é aquilo que você comentou, né, Renato? Realmente ninguém esperava, ou poucas pessoas esperavam, que o negócio se acumulasse por tanto tempo, né? Pois é, por mais que você tente fazer e tenha na sua cultura e até nas suas tomadas de decisões esse lado mais pessoal dentro da gestão, que eu acho muito importante até para criar uma cultura forte, e é o que a Stone tem, infelizmente, com a extensão da crise, não vai ter jeito. Você precisa fazer um ajuste, porque senão a empresa vai quebrar. Então, assim, a Stone ela fez tudo que podia, segurou bastante, e, infelizmente, fez a demissão. Então, ela demitiu 1.300 funcionários, a gente pra caramba, tá? E para conseguir fazer um ajuste da operação. Isso daí é um indicativo que provavelmente o resultado do primeiro trimestre da Estônia não vai ser muito bom. Assim como não veio também da Cielo. Lembra que a gente viu? A Cielo ela veio com um resultado ruim, e aí isso daí teve uma queda forte na rentabilidade do negócio. E a gente falou que a gente ia entender se esse resultado ele foi só da Cielo ou foi do setor, quando a gente visse principalmente o resultado da Stone e o resultado da PagSeguro. Dado essa antecipação de redução de quadro, provavelmente o resultado da Stone ele não vai ser bom aí na divulgação que eles vão fazer no dia 26 de maio. Então, já vamos esperando aí que vai vir uma bomba e aí também, de novo, dentro desse negócio, o ajuste dentro do novo cenário econômico. Então, mesmo trabalhando com transações, o mercado como um todo, ele vai dar uma retraída forte e isso daí vai trazer um impacto para todos esses negócios. Pois é, Renato, mas tem um ponto adicional que eu queria discutir com você, que é a estratégia de crescimento acelerado dessas empresas, né? A impressão que eu tenho acompanhando os milhares de alunos, né, e as empresas que a gente também acompanha é que parece que o crescimento acelerado nos últimos anos virou obrigação de qualquer negócio, né? Todo negócio tinha que ter uma estratégia de crescimento acelerado, pegar capital a custo baixo, né, fazer aportes gigantescos, contratar uma porrada de gente e ganhar market share com muito gasto, muita despesa em marketing, né? E aí esse modelo aparentemente tem sido questionado também, né? O quão sustentável é, principalmente em momentos de cisne negro, como que aconteceu agora, né? Então é um ponto interessante avaliar que as empresas que têm crescimento acelerado estão fazendo essas demissões em massa mais do que as empresas que têm um crescimento um pouco mais controlado. E também o crescimento acelerado pode abrir margem para escândalos bizarros, né? Como um que eu queria que você compartilhasse agora, né? Eu peguei uma notícia aqui do Financial Times e o título é Luckin Coffee ousts Chief Over Account Scandal, né? Então o COO, né, também foi demitido, né? E aí a gente está falando aí da gestão dessa empresa que seria a comparável chinesa do Starbucks, né? E o que, que aconteceu? O que, que é esse escândalo que aconteceu com essa empresa, hein, Renato? Olha, esse modelo que você está questionando, ele faz sentido, a gente foi tema na nossa última aula de Finanças Corporativas Valuation, a gente falou muito sobre Private Equity, os fundos Private Equity, as estratégias, e também falamos sobre Venture Capital, que são as empresas, os fundos, né, que investem nessas empresas de alto crescimento, principalmente em tecnologia. Aí o que acontece? Essa Luckin Coffee, ela teve uma proposta de valor, quando ela foi fundada, de ser uma empresa que vende café, mais atualizada ali para o mercado digital. Ou seja, você não ia ter lojas grandes, você ia ter lojas pequenas, você ia fazer o seu pedido pelo app do café, e aí iam ter várias lojinhas pequenininhas, porque aí é pequenininho, você reduz o custo do aluguel, e aí ia ter aquelas cozinhas centralizadas que iam distribuir o café e você ia dar, né, o café para o seu cliente. Perfeito, né? Assim, no papel, o modelo de negócio parece ser muito lindo. E aí eles levantaram bastante dinheiro com gente pesada, inclusive
a BlackRock, o Fundo Soberano lá de Singapura, etc. Para quê? Para fazer um crescimento acelerado para passar o Starbucks lá na China. Conseguiram? Conseguiram. E os números são impressionantes mesmo. Lá no primeiro trimestre de 18, eles tinham 290 lojas. Então, primeiro tri de 18, 290 lojas. No terceiro tri de 19, que foi o último resultado que eles divulgaram antes desse escândalo aí, eles tinham 3.680 lojas, cara, de 290 para 3.680. É um puta crescimento acelerado. E aí cresceu tudo, receita, fluxo, e estavam tentando arrumar lá a lucratividade da empresa. E aí o que aconteceu? Fizeram uma auditoria nessa empresa, porque falou assim, pô, impressionante, né, esses números, né, de crescimento acelerado da companhia. Aí foram começando a dar uma auditada ali nos números e viram que tinha umas fraudes gigantescas lá. Então eles descobriram que em 2019 eles tinham fraudado receita algo em torno de uns 310 milhões de dólares. Aí eu fui, por curiosidade, saber qual que era a receita desses caras. Eu falei assim, se eles fraudaram, tudo bem que fraude nunca é boa, né? Mas assim, se eles fraudaram assim, 1% da receita, aí tudo bem, né? Beleza, não vai influenciar tanto assim no resultado do negócio. Aí eu falei assim, bom, fraudaram 310 milhões de receita em 2019. Qual que era a receita acumulada nos primeiros 9 meses da companhia em 2019? Aí eu fui lá pegar, era 410 milhões. Ou seja, 410 milhões que eles tinham reportado de receita, 310 era fraudado. Aí o que acontece? Obviamente esse negócio, né, foi um puta de um escândalo, está sendo um escândalo ainda porque estão investigando, demitiram lá o CEO, a notícia falou do COO, mais 6 pessoas estão em investigação, e eles estão, né, tomando um calor desgraçado porque é fraude. E aí, muitos dos investidores que compraram ações, eles têm ações listadas, né, em Nova York, estão se sentindo fraudados, porque a ação, depois que foi divulgado isso, a ação caiu, despencou, né, deu 90% de queda desde o começo do ano. Então, assim, é perigoso esse modelo aí de crescimento acelerado. Isso daí dá margem aí para a galera dar aquela maquiada nos números aí para mostrar o crescimento que todo mundo quer, mas que a gente advoga aqui na BTC que não é sustentável no longo prazo. A gente prefere empresas perenes do que empresas que crescem rápido, mas não têm sustentabilidade. Essa daí é uma bem engraçada aí, que seria importante que todo mundo visse, né? Luckin Coffee passou o Starbucks, né, em 1 ano e meio aí, um número de lojas absurdo, só que infelizmente não é sustentável, né? E só funcionou com maquiagem contábil. Pois é, Renato, eu já vi algumas coisas bizarras nesse sentido, tanto empurrar receita, como funcionário sendo colocado o salário como ativo intangível, tanta coisa. Mas enfim, a gente advoga realmente que as coisas devem ser corretas, né? E eventualmente um conservadorismo no crescimento pode ser prudente. Tem alguns modelos que são interessantes de crescimento acelerado, a gente falou já do modelo da Amazon, a gente falou de alguns outros modelos de crescimento acelerado, mas sempre com uma cautela, né? Acho que essas empresas também tomaram seus respectivos cuidados. Bom, seguindo aqui também, não boas notícias, né? A gente volta para o mercado de aviação e turismo, né? A gente falou da quebra da Virgin Australia, então, para te atualizar, né, eu falei da Virgin Atlantic, que na última, quando a gente avaliou o grupo Virgin, né, essas empresas, a Virgin Atlantic ainda estava pendente ali e estava buscando ajuda do governo britânico. No fim, o que aconteceu, pelo que eu pesquisei aqui nas notícias dos órgãos aí de imprensa do Reino Unido, é que eles conseguiram um aporte do próprio Richard Branson, que pegou investimentos de outras empresas, de outros ventures que ele tem, e colocou na Virgin Atlantic. Né? Eu me pergunto por que então que ele foi pedir ajuda para o governo britânico, se ele podia fazer isso, mas enfim, essa é uma outra questão. Agora, voltando para a notícia, tá, Renato? A gente fala aqui da Avianca. Peguei da Forbes e a notícia é: segunda maior CIA aérea da América Latina, a Avianca entra com pedido de recuperação judicial. Renato, é a dança das cadeiras das empresas do setor aéreo, né? Pois é, a gente já tinha adiantado e todo o mercado já está esperando que todas as empresas aéreas elas passem por bastante dificuldade e aí, eventualmente, elas estão tentando ver formas aí de sobreviver, ou com a ajuda do governo, ou aumentando a alavancagem, ou eventualmente pedindo uma proteção aí para tentar se reestruturar. A Avianca é um caso interessante por 2 motivos. Primeiro, eu lembro que teve a operação do Brasil da Avianca que quebrou, e aí muita gente perdeu aí um monte de passagem aérea, né, porque tinha comprado barato aí da Avianca. E aí,
muito engraçado que no final do ano passado eu estava pesquisando umas passagens aéreas para fazer uma viagem no final desse ano. E aí tinha umas passagens bem baratas da Avianca, só que aí a Avianca Holding, não a Avianca Brasil, porque também nem existe mais essa empresa. Aí eu falei assim, bom, dado que a Avianca Brasil quebrou, deixa eu dar uma olhada aqui no balanço aqui da Avianca Holding, só para ter uma ideia. E aí quando eu dei uma olhada no final de 19, né, que era o negócio que eu tinha visto ali, final de 18, 19, e aí eu já até peguei o número atualizado, eu fiquei até com medo, porque a gente ensina lá em análise demonstrativos financeiros que tem um índice que a gente chama de índice de liquidez corrente, que são os ativos circulantes sobre passivos circulantes, o que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, com o que você tem que pagar em até 12 meses. Esse número sempre tem que ser maior do que 1. Tá? Ou seja, você tem que ter mais dinheiro para pagar as suas obrigações de curto prazo. Aí eu peguei lá, aí vamos pegar aqui, ó, 31 de dezembro de 19, atualizando o número. 1 bi 700 de ativo circulante operacional, ativo circulante, 1 bi 700, passivos circulantes, 2 bi 700, ou seja, esse negócio é bem menor do que 1. Aí eu decidi não comprar, fiz a melhor decisão que eu tomei no final do ano passado para o começo desse ano foi essa, né? Não comprei. Aí eu falei assim, pô, essa empresa tá meio mal. E de fato ela estava muito alavancada, ela está com 5,3 bi de dívida que ela vai precisar reestruturar, pediu proteção lá para a corte de Nova York, e eles deram lá um tempo para a Avianca se reestruturar. Isso daí é importante, até para eles conseguirem, eventualmente, terem um pouco mais de tempo. Né? Obviamente, eles alegaram que a pandemia está trazendo uma queda muito forte de receita, de fato, isso acontece. Mas, assim, o negócio em si já não estava muito bom. Para você ter uma ideia, ele tem 5,3 bi de dívida e a receita dele ano passado foi 4,6. Então, a receita dele foi menor que a dívida que a empresa tinha. Ou seja, ela não tinha condições mesmo. Essa recuperação judicial viria mais cedo ou mais tarde. Eventualmente, como eu falo, né, as crises elas só aceleram os processos. Então, agora aconteceu com a Avianca. Essa daí vai ser uma que se quebrar vai falar que é a culpa do Covid, né? Com toda essa estrutura ruim. Isso é uma das coisas. Outra coisa, essa semana uma aluna da BTC, a Mariane Kassab, me mandou uma mensagem falando que algumas aéreas estão criando alguns planos bem interessantes para tentar sobreviver no curto prazo, que é o negócio do Plus Grade. O que é o Plus Grade? É você vai lá, tipo eu, aí, ou você, né, Habib? A gente vai lá, compra uma passagem por $100 hoje. E a gente tem até 12 meses para usar. Beleza. E aí esse valor, quando a gente compra lá um crédito de $100, ele vai aumentando com o tempo. Então, daqui 6 meses, a gente pode usar, que a gente pagou $100, 130. Aí 130, 160, aí vai aumentando. É como se fosse um título, né, de, de investimento que tem uma rentabilidade pela simulação lá em dólar de 30% em 6 meses. É bom, né? Mas como a gente explicou em Finanças Corporativas e Valuation, se o retorno é alto, quer dizer que o risco é alto também. Então, a galera precisa tomar um pouco de cuidado, porque vai chegar num momento lá que você vai comprar passagem e não tem mais companhia aérea, né? Então, tem que tomar cuidado. Pois é, Renato, tem que tomar cuidado porque é um setor que vai passar um belo de um suor. E falando até, né, você falou da Avianca Brasil, né? É importante diferenciar a holding da Brasil, né? No caso agora as duas estão no mesmo barco, mas a Brasil nem existe mais, né? Mas é engraçado porque a gente tinha falado da CVC, você lembra, né? A gente falou da CVC, como ela tinha sido afetada pela Avianca, pela quebra da Avianca, pelos contratos, depois uma série de crises, né? O quão azarada foi a CVC não está escrito no gibi. E aí eu fui dar uma atualizada, Renato, na Booking.com, que é uma empresa que a gente já avaliou aqui no Journal no ano passado, no detalhe. Então, se você não viu, dá uma olhada, uma empresa interessantíssima. Fui ver, bom, saiu o resultado, deixa eu dar uma olhada no que aconteceu com o Booking.com. Né? E aí, só para dar uma atualizada, né, o primeiro TRI de 2020, o Booking faturou, né, 2,3, quase 2,3 bi de dólares, né, contra 2,8 no primeiro TRI de 19, isso é uma queda de 20%. Né, e lembrando que a crise de fato começou em março, né, então no último mês do trimestre que eles avaliaram, só para entender como isso deve cair no segundo TRI, tá? Deve cair contra um lucro operacional de 560 milhões no mesmo período de 2019. Só que eu fui dar uma olhada, viu, Renato? E aí tem um pouco daquilo que a gente falou. Dentro da parte das despesas, tem uma linha chamada Impairment of Goodwill, né, que é um belo de um ajuste contábil de quase 500 milhões de reais, né? O que, se não existisse, faria com que a empresa ainda tivesse um lucro operacional. Ela teve prejuízo operacional, né, prejuízo líquido, desculpa, de 700 milhões, então teve ainda despesa financeira e impostos a pagar, mas
o lucro operacional seria positivo, mesmo com uma queda de 20% na receita, se não houvesse esse ajuste contábil. Né? Mas o ajuste contábil, Renato, é um pouco daquilo que a gente conversou. Né? Eles estão fazendo isso para marretar o resultado para baixo e depois conseguir recuperar. Né? Pois é. Acho que é 500 de dólar, né? Que você tinha falado, né? Não de reais, Ah, né? eu falei reais, O impacto. desculpa, dólar. É, dólar, né? Então, beleza. Mas é isso mesmo. Tem duas coisas interessantes nessa sua análise. Primeiro, que a resistência dessas empresas que são mais focadas em internet asset light, com variações de receita. Então, mesmo com 20% de queda de receita, o negócio ainda dá lucro operacional. Isso é bem interessante. Primeira coisa. Segunda coisa, é o que a gente está falando, o pessoal desarmando as bombas relógios. Então, um monte de ativo intangível que a galera está dando umas marteladas ali para fazer a baixa contábil mais para frente, estão aproveitando tudo agora com o Covid, já faz as baixas contábeis, que nem o Uber fez também, para já dar uma limpada aí no balanço, para desarmar as bombas relógios e melhorar os resultados futuros. Então, vai acontecer direto e a gente vai identificar todos e vai mostrar aqui. Exatamente. A Booking.com, o Booking Holding, né, é uma empresa que vai sofrer muito, né, dado que está no setor mais afetado pela crise, mas está resiliente. É uma empresa muito boa, né? Tem mais de 6 bilhões de dólares em caixa, a dívida líquida se manteve estável, até diminuiu um pouquinho, né? Passou para 2,1 bi de dólares contra 2,3, né? Então, com um caixa desse, né, e enfim, se a gente fizer o EBITDA ex-Covid, né, a alavancagem ela é bem controlada, né? A gente falou no detalhe na análise no episódio anterior. Então, empresa boa, mas vai sofrer bastante. Eu acho, Renato, que no segundo TRI, mesmo com uma boa operação, o EBIT, sem ajuste contábil, digo, né? O EBIT que a gente ajustar aqui, sem essa marretada, não vai segurar muito. Mas a empresa é bem interessante também, até pelo ponto asset light que você comentou. Bom, seguindo, tá? Até nessa mesma toada, falando aí das empresas aéreas, a gente viu uma reportagem do Valor Econômico, né, uma reportagem, não uma notícia, falando o seguinte: o título é Passagem de avião deve subir 50%. Com menos assentos à venda e novas medidas de segurança, o custo vai aumentar. Né, isso daqui é uma declaração da IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, colocando as expectativas de aumento no preço das passagens por causa da queda da demanda. Renato, como é que você vê essa análise, esse possível aumento de preço aí das passagens, hein? Vamos lá. A gente estava até analisando algumas notícias essa semana, porque a GM, se eu não me engano, o presidente da GM também falou que pela queda ali de volume de venda, eventualmente ele vai precisar repassar um pouco do custo para o preço. Assim, essas duas notícias, tanto da GM quanto da IATA, elas estão olhando a parte de preço muito por causa da parte de custo, tá? Que é uma das variantes importantes na hora da definição do preço, mas não é a única. Então, assim, não é porque seu custo aumenta que você vai simplesmente repassar isso para o preço e vai manter a sua margem. Tá? Em termos de margem do que você vender, você mantém, mas obviamente tem a elasticidade. Você aumenta o preço, diminui o volume. E ainda tem a parte de competição, que é extremamente relevante, e a parte do cliente. A gente está vendo aí que um monte de países estão com seus índices de desemprego aumentando vertiginosamente, então a demanda vai cair para caramba. Demanda caindo para caramba, com o mesmo número de competidores, você, para conseguir ter um pouco de receita, se você aumentar o preço, você vai ficar com um diferencial de preço em relação ao seu competidor, você vai vender menos. E aí aquele seu custo fixo vai continuar pesando mais. Então, assim, essas análises e essas divulgações, elas são feitas só olhando para a parte do custo. O que provavelmente pode acontecer é você aumentar o preço e ter uma receita quase ínfima que você também não consiga nem sustentar seu custo fixo. Lembrando que essas empresas, tanto o GM quanto as empresas de aviação, elas têm muito custo fixo. Então, elas precisam girar um pouco da operação para você conseguir, pelo menos, arcar com esse custo fixo aí. Então, não adianta só repassar para o preço, que isso daí não vai funcionar. Uma coisa que eles vão ter que fazer, isso daí de fato vai acontecer, é ajuste no tamanho da operação. Aí que é o problema. Por quê? Porque no caso da GM, por exemplo, tem um puto investimento em fábrica, né? Como que você faz com a fábrica? Você fecha, aí você faz um write-off todo no investimento. Tá? As empresas de aviação também, tem um monte de aviação, tem um monte de ativo. Tá? E aí, como que faz? Mas assim, tem que ir trabalhando na parte do ajuste do tamanho da operação e vai ter que trabalhar também na parte de precificação. Só falar que aumentou o custo para repassar para o preço é uma das variantes, e a ideia, dentro desse cenário que eu estou desenhando, é que eventualmente esse negócio
vai acontecer, mas não vai acontecer no curto prazo não, porque não vai ter como aumentar o preço, senão a receita cai mais ainda. Pois é, Renato, essa é uma análise interessante. Afinal, não basta só mudar o valor na etiqueta, né? O produto tem que vender. Se ele não vender, a receita não entra. E aí tem todo o aspecto da elasticidade, né? Da demanda, da competição, como você muito bem colocou, né? Então são vários aspectos que estão ligados, não só à cobertura dos custos, né? Então a gente tem que entender como que a demanda vai se comportar. Até porque no caso de passagens e principalmente veículos, né? As alternativas que o consumidor tem são várias, né? Então, eu não lembro o dado exato, mas a indústria automotiva deixou de vender aí no último mês algo em torno de 90, 95% dos veículos, porque não existe essa necessidade da compra do veículo, atualização do veículo, né? Isso é uma compra de segunda, ou terceira necessidade, ou talvez nem haja necessidade. Então, é mais um ponto que deve ser colocado na mesa, né? Aí eu acho que esses aumentos aí eu tô pagando para ver, viu, Renato? Acho que vai ser um pouco mais difícil do que eles pensam. Mas falando da estratégia de preço, né? Aí é interessante, eles declaram aumento, a GM, a IATA falando das passagens aéreas, e aí eu peguei uma reportagem do Brasil Journal. O título é Um Turning Point na M. Dias Branco. Estratégia comercial pode estar virando o jogo. Né, aqui ele fala essa reportagem é do Geraldo Samor, do Pedro Arbex, falando de uma intervenção de uma consultoria na M. Dias Branco para ajustar a estratégia comercial. Né? De que forma? Não só repassando o custo, né? Mas entendendo como que o cliente, o consumidor, está disposto ou não a aumentar ou diminuir o poder de compra, né? O preço do produto, né? O quanto ele está disposto a pagar pelo produto. Então, eles fizeram uma série de coleta de dados de consumidores e também segmentando por canal, segmentando por região, para cada produto da M. Dias Branco. A gente tem alguns resultados interessantes que eu acho que você deu uma olhada com um detalhe aí nos resultados e também nas variações de preço, né, Renato? Como é que foi essa estratégia de preço da M. Dias Branco e o que aconteceu com a crise? Ora, vamos lá. A gente veio analisando, a gente analisou ano passado a estratégia da M. Dias Branco de fazer um aumento de preço. A princípio, a gente vem analisando lá o aumento de preço e, a princípio, isso também não estava dando uma contrapartida muito boa em volume, ou seja, o volume estava caindo demais, eles estavam perdendo market share e isso estava contribuindo negativamente no resultado da companhia. E aí o que acontece? Eu acho que o pessoal deu um calor lá na consultoria estratégica ali no terceiro tri, deram uma chicotada nos caras e falaram assim, ó, não está funcionando. E aí, a princípio, no quarto tri, eles mesmos divulgaram que eles iam dar uma revisitada nessa parte de estratégia de preço. E eles fizeram isso no quarto tri e fizeram isso no primeiro trimestre. O que acontece? Né? Foi aquele negócio, eles foram começando a aumentar o preço, num momento, ano passado, que a crise ainda estava forte, foram perdendo muito volume, como você tem muito ativo fixo, a rentabilidade estava caindo demais. O que contribuiu positivamente esse trimestre foi o seguinte: primeiro, que eles baixaram o preço, né, da parte de biscoito, que é onde eles têm maior volume de venda, quase metade da receita dos caras é biscoito, tá? Tem o piraquê lá. E aí eles fizeram uma pequeno diferencial de preço, baixaram um pouco do preço para aumentar em termos de volume, e isso parece que compensou. As outras linhas, elas também aumentaram bastante o volume e eles fizeram alguns aumentos graduais de precificação, até porque a gente teve uma antecipação muito forte de compras de itens básicos por causa do Covid, da pandemia, no primeiro trimestre. Então, o aumento de volume muito forte por causa dessa tendência de mercado versus, né, um pouquinho de inteligência de precificação, baixando em algumas linhas e aumentando em outras e fazendo esse price dynamic aí fez com que o resultado crescesse bastante. Como é uma empresa que tem muito custo fixo, quando você aumenta a receita, a rentabilidade como um todo sobe. Então, só para vocês terem uma ideia, a receita, primeiro tri contra primeiro tri, aumentou 24%, isso daí foi legal. O market share deu uma caída, né? Então, no último trimestre do ano passado, eles deram uma recalibrada lá na estratégia de aumento de preço, sem tanta análise assim, começaram a dar uma flexibilizada, que é o que a gente advoga aqui, que as empresas têm que fazer, não é simplesmente aumentar o custo e aumentar o preço, tá? Fizeram um negócio mais inteligente. O lucro líquido aumentou 140%. Então, a receita 20 e poucos por cento, 25%. O lucro aumentou 140%. O EBITDA aumentou 103%. E aí você consegue ver a diluição dos custos fixos aumentando, né, a rentabilidade do negócio. Então, assim,
eles não é que eles aumentaram o preço de forma discriminada. Quando eles fizeram isso, eles tomaram uma cacetada aí, perderam muito volume. Começaram a flexibilizar, tentaram fazer um negócio mais trabalhado e, consequentemente, esse negócio deu resultado também num contexto onde o Covid ajudou bastante, porque o aumento de volume de todos os produtos que eles vendem aconteceu muito forte. Então, foram beneficiados. Só para vocês terem uma ideia, o preço médio do primeiro trimestre de 20 contra o primeiro trimestre de 19 teve um aumento de 1,5. 1,5, sendo que a parte de biscoito, que representa metade da receita dos caras, teve uma queda de 1,4. Então, assim, foi lá trabalhando precificação, tendência, competição por região e willingness to pay do cliente, e aí você chega numa precificação ótima em ótimos resultados. Né? Então, agora, eu confio um pouco mais no resultado aí da M. Dias Branco, com ela fazendo essa diferenciação de preço por região e por linha de produto. Mas é isso, né? Um trabalho bem feito que aborda uma série de variáveis, né? Bastante complexo, analisando regionalmente, analisando competição, analisando situação, né? Não é simplesmente o que a gente comentou anteriormente, que é a avaliação da cobertura dos custos fixos, né? Então é muito mais complexo. Precificação é um tema que toma tempo, né? E a gente aborda nas disciplinas de marketing, fala um pouco em estratégia também, na parte de precificação, mas é bem complexo, né? Não é um tema tão simples assim. Então, vamos entender um pouco melhor como que ele vai se dar de fato, né, para essas outras indústrias, como a gente viu aqui com a M. Dias Branco, que teve um ticket médio aumentando bem pouquinho, mas na parte mais representativa da sua receita, diminuindo também, tá? Seguindo aqui, continuando de empresas brasileiras, mas nessa, no caso, não é com capital aberto aqui no Brasil, a XP. A XP, a queridinha do mercado financeiro, empresa que a gente avaliou bem no detalhe na abertura de capital, no IPO que eles fizeram lá na Nasdaq. Então, é importante atualizar um pouco, vou passar alguns grandes números, mas só colocando uma reportagem aqui, o Brasil Journal passou. XP surpreende na receita, papel sobe 10% em Nova York. Né? Então, a XP divulgou o resultado do primeiro TRI, foi um resultado bem interessante. Acho que vale a pena até comentar, Renato, alguns dos grandes números aqui. Né? A receita bruta divulgada no primeiro quarter foi de 1,8 bi de reais, tá? Aqui em reais, contra 1 bi no mesmo período do ano passado, tá? Que foi antes da abertura de capital, mas eles divulgaram para fazer o comparativo. Tá? Isso é um aumento aí de 85%. Eles estão hoje com mais de 2 milhões de clientes, que tem um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, isso sem perder a qualidade de atendimento. Então, eles avaliam aí o NPS, foi de 72, que é um NPS bastante alto. Né? Daqui a pouco eles chegam no nosso aí, não vai demorar um pouquinho aí, que é de 88, mas tirando a brincadeira, né, para a instituição financeira, 72 é um NPS respeitabilíssimo. Eles separam a receita em 4 unidades de negócio. Retail, que é toda a parte da parte de corretagem, gestão, fundos imobiliários, ações, renda fixa e tal. Aqui o aumento foi de 80%, né? Representa quase 68% da receita. E o impressionante, Renato, foi o take rate, né? Que é a comissão média aí, como percentual dos ativos sob custódia. Foi de 1,2% para 1,4%. Você fala, a diferença é pequena, né? 0,2 pontos percentuais. Pois é, pequena, mas não quando você leva em consideração a soma de ativos sob custódia, que já chegou aí perto dos 370 bilhões de reais. A divisão institucional, que trabalha com mesas de operação, cresceu bastante também, mais do que dobrou. E a parte que mais cresceu foi a de Issuer Services, que são as emissões, né, os IPOs, emissões de novos capitais, aportes e tal nas empresas, tocadas por eles, que deve ter uma diminuição aí no crescimento nos próximos meses, tá? Mas cresceu bastante. E por último, a divisão de Digital Content, que são os cursos online, a Infomoney, toda a parte de conteúdo, de mídia e tal, teve aí um aumento de quase 70% na receita, somou aí 27 milhões de reais no primeiro quarter. O lucro líquido da operação foi de 415 milhões, para a receita de 1,8 bi, então uma margem de 22,4%. É bem interessante.
Então a XP, Renato, mandou bem aí nesse primeiro trimestre, mas também esse crescimento exponencial aí da parte principalmente de issuer services deve dar uma amenizada, né? Sim, na própria divulgação de resultados, eles avisaram que mês de abril já está um pouco mais difícil. O pessoal se beneficiou bastante também porque a bolsa caiu muito, e aí muitas pessoas físicas entraram também na bolsa para tentar pegar uma oportunidade que eles viram em relação ao valor dos ativos. Então teve um volume muito grande, eles se beneficiaram disso, eles falaram isso no call, falaram que já existe uma certa dificuldade no mês de abril aí, porque vários bancos estão fechados, as agências e a galera que gosta de ir fisicamente na agência não está conseguindo fazer as transferências. A parte de IPO, emissões, etc., ele vai dar uma esfriada no mercado, isso também vai dar um impacto negativo aí nos resultados. Então, o que aparentemente eles falaram é que no segundo trimestre o resultado ele não vai ser tão bom assim quanto no primeiro, por causa desse cenário que a gente está vendo. Enfim, vamos ver. Foi uma empresa, é uma empresa que se beneficiou bem aí da queda da bolsa, né, pela oportunidade, ainda pelo bom, pelo menos o otimismo do mercado em relação ao mercado de capitais, mas a gente já está vendo alguns movimentos lá nos Estados Unidos e começa alguns movimentos aqui no Brasil da galera entender que essa crise ela vai ser um pouco mais extensa do que todo mundo estava imaginando e esse efeito da extensão da crise ele vai ser muito danoso para o valor das empresas. Então, assim, tá todo mundo meio esperando aí uma nova correção da bolsa, tanto lá de fora quanto aqui do Brasil. Espero que ninguém esteja comprado no momento dessa correção. Tem que sair um pouquinho antes da correção. Sai um pouquinho antes da correção e sai. Isso daí, obviamente, vai influenciar um pouco nos resultados da XP. Vamos ver, né, como que vai ser o próximo trimestre. Pois é, e só para finalizar aqui na XP, Renato, eles declaram no resultado que o principal fator que ampliou a linha de receita mais representativa, que é do varejo, do retail, foi a taxa de corretagem, né? Então, o aumento da receita em corretagem. Só que, a longo prazo, se a gente entender o mercado brasileiro de corretoras, né, o mercado de capitais, como comparável ao americano, onde as taxas de corretagem estão indo tudo para zero, né, depois da guerra de preços, que a gente avaliou aqui, inclusive, da Charles Schwab e das outras empresas, né, e isso aí não deve sustentar por muito tempo. Então é importante essa diversificação de receita que eles têm, a XP está bem estruturada, mas vai ter esse impacto muito possivelmente no médio e longo prazo. De qualquer forma, o resultado foi bem interessante mesmo e continuaremos acompanhando. Mas falando aí dessa terceira linha da XP, né, das emissões, né, aí a gente vai para a próxima notícia. A próxima notícia também é do Brasil Journal e o título é Natura quer levantar até 2 bi de reais para reduzir dívida. A notícia aqui também do Geraldo Samor fala dessa ideia da Natura de reduzir o seu endividamento, que aí, Renato, eu queria entender como está o endividamento da Natura, né? Porque a gente já falou bastante aqui da Natura, principalmente na última aquisição importante que ela fez, que foi da Avon. A gente teceu algumas críticas em relação a essa operação, tanto por estar muito próxima da última aquisição que a Natura fez da The Body Shop, como da alavancagem, que acabaria trazendo um pouco mais de risco para a empresa, apesar da Natura ser uma empresa muito bem gerida, né, com resultados bem interessantes. Mas e aí, Renato, como é que está o resultado da Natura e esse endividamento aí? Por que eles estão emitindo por que eles estão colocando dinheiro para reduzir a dívida, hein? Legal. Bom, o caso da Natura a gente analisou bem no detalhe e se vocês quiserem, voltem lá nos episódios que a gente falou sobre a Natura. Uma das grandes questões que a gente tinha em relação à Natura era esse número de aquisições muito grande em um espaço de tempo muito curto. Então, a gente sabe que fazer a parte de integração em operações de M&A ele não é fácil e ainda a Natura não tinha nem integrado direito a empresa Aesop, que é australiana, tinha feito a aquisição da The Body Shop para atacar no canal de varejo físico. E né, nem conseguiu fechar ainda a integração, já tinha feito a aquisição, e uma grande aquisição, que é a Avon Internacional, que era uma empresa que já estava passando por dificuldade. A gente tinha vislumbrado dois grandes desafios para a companhia. Primeiro, conseguir fazer a Avon virar o seu resultado, porque ela vinha caído consistentemente. É o mesmo modelo de negócio da Natura, né, da venda direta, majoritariamente. E segundo, fazer a integração dessas operações gigantes, porque agora você não está pegando empresa pequena, está pegando a Avon, né, uma das maiores empresas do mundo. E aí o que aconteceu?
ela já estava com dificuldade para fazer essa integração. Aí veio o coronavírus, e aí agora a empresa está com dois problemas. Ela tem que fazer uma integração muito forte dessas operações gigantescas internacionais. Ela está endividada, porque ela se endividou muito forte para conseguir fazer essa aquisição, e agora está com uma retração de demanda. Então, assim, agora juntou meio que tudo agora, e agora eles vão precisar um pouco de dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia como eles estão sofrendo operacionalmente. Só, depois que eles fizeram a aquisição da Avon representou no primeiro trimestre de 2020 56% da receita total da Natura Company. Tá? 56%. A Natura 27%, The Body Shop 12%, a Aesop 5%. Então, assim, eles tiveram uma receita líquida de 7 bilhões e meio de reais, um crescimento de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Só que eles tiveram uma queda de EBITDA de 75%. Foi de 593 para 145. E o prejuízo, que eles já tinham dado prejuízo líquido no primeiro trimestre do ano passado, acelerou 10 vezes. Eles tiveram um prejuízo no ano passado de 82 milhões de reais, foi para 820 milhões de reais. Por quê? Porque para você integrar as operações, você gasta muito dinheiro. E assim, eu fiquei impressionado com o gasto que eles tiveram para essa parte de integração das operações que eles compraram no primeiro trimestre. Eles colocaram uma linha de despesa aqui bem separada, falando assim, ó, gasto com integração. 298 milhões. Cara, 298 milhões, quase 300 milhas. Eu lembro que eles fizeram lá o cálculo de sinergia que eles tinham quando eles estavam fazendo as contas lá da aquisição. Cara, daqui a pouco, com esse nível de despesa trimestral, eles comem toda a sinergia e não conseguem capturar esse negócio em eficiência. E aí o que aconteceu? Operacionalmente, a gente já também está ruim. Aí, para comprar a Avon, eles se alavancaram. O nível de dívida líquida sobre EBITDA da Natura Holding, 4,91, dívida líquida sobre EBITDA. E aí eles estão com uma dívida aí de 12,3 bilhões de reais. Qual que é o problema disso? 45% dessa dívida, que é o nível de alavancagem alto, né, 4,91, 12,3 bilhões de reais de dívida, 45% dessas dívidas são em dólar, tá? Dólar. E aí, como o dólar deu uma pequena subida, né? Aí vocês acham o desespero do CFO. Então, tá com problema operacional, tá com uma dívida muito alta, tá só com 3 bi 100 de caixa, vai precisar levantar dinheiro. Então, eles vão fazer uma emissão privada, onde os sócios vão entrar com metade e alguns fundos que eles comentaram, que eles fizeram a negociação, vão entrar com outra metade, para tentar levantar pelo menos 1 bilhão, né, nessa oferta. Vai ser ruim porque o valor da ação da Natura caiu bastante. Então, eles usaram uma moeda de troca meio barata aí para conseguir ganhar esse dinheiro. Mas vai precisar, porque senão a empresa ela vai passar por várias dificuldades, já está com um nível de endividamento muito alto para pegar dívida no mercado. Então, vai ter que fazer essa emissão mesmo. Então, essa é a situação. A gente já via que ano passado ia ser um futuro meio difícil para a Natura por causa dessas aquisições muito rápidas, e com desafio operacional, e agora com a pandemia, essa dificuldade ela cresceu exponencialmente. Vamos ver como que a Natura vai sair dessa. Pois é. Só esclarecimento, Renato, os resultados que você comparou com o primeiro TRI de 19 pro forma, né? Somando os resultados das empresas ainda separadas, correto? Sim, na verdade, assim, é como se eu tivesse pegado a operação da Avon e já tivesse colocado junto para fazer bases comparáveis. Beleza, não, só para esclarecer mesmo para o pessoal que está ouvindo, né, entender, porque naquele momento ainda não havia ocorrido a fusão, então fez essa simulação aí para poder ter a base comparável que o Renato falou. Muito bom, né? Então vamos acompanhar como a Natura vai desenvolver, né, essa emissão, como você falou, a ação baixou, né? Então um momento um pouco mais propício, mas essa dívida com 45% em dólar é preocupante, né? Vamos entender se eles realmente fizeram aquela proteção cambial que você mostrou na última aula de Finanças Corporativas Evaluation para o pessoal, né, Renato? Só relembrando que o primeiro trimestre de 19 ele não inclui alguns gastos que eles estão tendo agora com a aquisição, mas assim, era para ser minimamente comparável com as operações, tá? Sim, sim, boa. Bom, então vamos lá. Para finalizar o episódio de hoje, né, como você prometeu na semana passada e prometeu, Renato, tem que cumprir, né, a gente precisa falar das empresas de tech, né, e como elas estão. Então, a gente pegou aqui um catadão aí das principais empresas de tech para falar dos números grandes aí, né, mas uma notícia que a gente pegou, que é interessante de falar, né, da Exame, o título é: Waymo amplia a rodada de investimento para 3 bilhões
de dólares, né? O Waymo, a gente está falando aqui de uma das empresas do grupo Alphabet, que é o grupo dono da Google, né? Fundado aí pela Google para gerenciar todas as operações do grupo, que é responsável pelo desenvolvimento de tecnologia autônoma, focado aí nos veículos autônomos, né? Ela está numa rodada de investimento, é a primeira rodada de investimento externa, né, que a Waymo está recebendo. Renato, bom, acho que você fez um geral aí das empresas de tecnologia, queria que você compartilhasse com a gente, comentando também da Waymo, né, que tem alguns aspectos interessantes nessa notícia. Legal. A gente, para finalizar, a gente analisou todas as empresas de tecnologia e a gente viu que todas as empresas de tecnologia que são focadas em tecnologia mesmo, ou seja, vendem alguma coisa virtual, elas foram bem, tanto em receita quanto em resultado. Aquelas que são as empresas de tecnologia, mas trabalham mais com coisas físicas, né, tanto canais de venda ou produtos, essas daí se deram um pouco pior aí. Então a gente viu lá o Face, por exemplo. O Face, ele teve um crescimento de receita no primeiro trimestre de 17,6%. A Apple já teve um crescimento de meio que já é louvável dentro do cenário que a gente teve no primeiro trimestre, tá? Com o fechamento do varejo, etc. A Amazon teve um crescimento de receita absurdo, 26% em relação ao primeiro tri do ano passado. Netflix, como a gente analisou, 27%. E o Google, né, que é a Alphabet, que a gente vai analisar aqui, 13,3%. Então, assim, o que a gente percebeu? A Apple, que tem um canal físico, sofreu mais. Então, em termos de receita. Em termos de lucratividade, lucro líquido, aí é lindo. O Facebook teve um aumento de lucratividade de 100%, assim como o Netflix, que a gente viu, mais 100%, isso é bom. A Apple teve um prejuízo, teve uma queda forte ali na sua receita, não teve prejuízo, mas teve queda na lucratividade. E a Amazon também. Ou seja, quem vende bem físico, ou tem boa parte também da sua receita em bem físico, essa daí sofreu bastante, não é uma operação digital. Então, a Amazon, ela sofreu bastante e ela mesma divulgou que ela teve esse problema aí por causa do aumento muito forte de demanda, ela teve que fazer alguns gastos adicionais que ela não estava esperando, tá? Então, assim, esse é um catadão aí das empresas, todas têm muito caixa, então todas estão muito tranquilas, não é que esse negócio está, né, deixando todo mundo muito preocupado, fora o Netflix, que a gente já analisou, o Netflix está com problema, mas assim, Face, Apple, Amazon e Google, eles estão com caixa muito forte. Vamos pegar o Google aí. O Google é legal, porque o Google ele passou por aquele processo de transformar a marca Google numa holding chamada Alphabet, e aí todas as unidades de negócio dela ficaram com um nome diferente. Então, Google, que é toda a parte do Google mesmo que a gente conhece, e aí foi criando outras empresas. Essa notícia, ela fala que o Google, depois dessa reestruturação, ela recebeu 3 bilhões de investimento na unidade de carros autônomos dela, que é a Waymo, que é uma unidade bem promissora, principalmente nessa tendência do mercado automotivo. Então, eles receberam 3 bi num valuation de 30 bi. Então, essa unidade separada da estrutura do Google já vale, a princípio, por esse último investimento, o valuation de 30 bi. E é bem interessante, porque acho que no começo do ano eu tinha visto uma análise, a gente comentou aqui no BTC Journal, que tinha um analista do Morgan Stanley que tinha falado que essa unidade tinha potencial de valer 175 bi. Ele só errou um pouquinho aí no negócio, né? Mas, assim, 175 bi para 30 bi é uma diferença um pouco grande, né? Mas, vamos ver, né? 30 bi também é um valor bem relevante, né? Não desmerece aí o potencial da unidade de negócio. E aí a receita dos caras foi muito boa, né? No primeiro trimestre foi 41 bi de dólares, aí um crescimento de 13% em relação ao ano passado. E aumentou a margem operacional aumentou um ponto percentual, foi de 18% para 19%, ou seja, continua uma máquina de dinheiro, quase 7 bi de lucro líquido. Desses 7 bi, eles convertem 12 bi em fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, o Google está muito tranquilo, um caixa forte de 117 bilhões de dólares, está muito tranquilo, mas aquele problema que a gente já comentou, que a gente, né, vê que o Google tem que resolver no longo prazo, que é o quê? Dependência da sua receita em relação à parte de marketing digital. 80% da receita deles é marketing digital, tanto na plataforma do Google, quanto no YouTube, quanto nas outras plataformas. O resto é cloud, serviços, etc. Tá? Então, 80% da concentração de receita deles é na parte de ad, e eles estão tentando fortemente diversificar essa receita para não depender tanto disso. Mas, como eles têm domínio junto com o Facebook, a princípio, no longo prazo, esse negócio tende a ser estável. Mas só esse catadão para a gente fechar o BTC Journal de hoje, para a gente falar bastante das empresas de tecnologia e mostrar que elas continuam muito bem.
muito bom, né? Então, estão resilientes as empresas de tecnologia, né? A gente deu uma olhada já nos resultados, né? Não dá para entrar muito na profundidade, mas a gente já avaliou cada uma dessas empresas que você comentou, Renato, no detalhe aqui no BTC Journal. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando agora, chegando mais aqui nessa pandemia aqui no episódio, dá uma olhada no histórico, tem no YouTube, tem em qualquer podcast, né? Nas principais plataformas para você acompanhar o histórico, que tem toda a análise estratégica de portfólio, né, financeira também, né, da estrutura, que você pode atualizar também nos resultados que a gente vai comentando aqui. Tá? Então isso é muito importante, mas essa foi a última notícia do episódio de hoje. Já dou um leve spoiler da semana que vem, a gente vai falar sobre o mercado agro na semana que vem, então vai mudar bastante aí o tema. A gente vai falar do mercado agro bastante, né, e ver como ele está se saindo na crise. Mas é isso, Renato. Então manda a sua despedida aí para o pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Muita gente mandou mensagem essa semana pedindo para a gente analisar algumas empresas. A gente vai matando algumas aí dentro da pauta do BTC Journal das próximas semanas. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre agronegócio e sobre outros negócios também, porque tem bastante divulgação de resultado das empresas. Vamos acompanhando dentro desse cenário de pandemia. Grande abraço a todos e até semana que vem. Muito obrigado, Renato. Obrigado a você que ouviu ou assistiu até agora, pela paciência e pelo interesse. E temos um encontro marcado, então, na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.